E aí galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Fazendo esse vídeo aqui para a gente ter um apanhado geral, um feedback do que a gente viu ao longo dessa pandemia, né? Nesse isolamento social que a gente está tendo. E vamos abordar bem rapidamente, só para vocês terem noção, recapitulando o que a gente estava falando, tá? Vocês provavelmente estão fazendo API, vocês estão vendo aí uma dificuldade desgramada, né? Quando a gente tem para localizar um número racional do número irracional. Qual que seria a grande diferença, tá? Eu, posteriormente, vou fazer um vídeo mais detalhado dentro do canal do YouTube que eu estou criando, mas para vocês terem noção agora, qual que é a grande diferença, tá? Quando você olha um número irracional, ele não tem forma de fração, então você não vai encontrar ele na forma um número dividido por outro. Você pode falar assim, mas dentro da P, por exemplo, eu vi π dividido por 2, ele é irracional. Toma cuidado, tá? Π é um símbolo. Π, raiz, a raiz de 2, raiz cúbica, que seja, a raiz é um símbolo. Se você tem um número irracional, pensa bem assim, o número irracional, ele é definido por um símbolo, tá? Ou ele é uma letra, ou é uma letra de outra origem de alfabeto, ou ele possui um símbolo, ele não seria bem um número. Todo número irracional tem um símbolo que determina ele. Ele não é um número como 2, como 3, como 1,5 e seja, tá? A gente tem que tomar cuidado. Todos os outros números são considerados racionais. Qual seria o grande perigo que a gente tem? São as dízimas periódicas, né? Aqueles resultados que saem de frações geratrizes. Se é uma fração geratriz, a gente tem uma razão, ele é racional. E o que a dízima periódica tem? Ela tem nas infinitas casas decimais uma repetição. Você olha sempre isso. Tem uma repetição fixa, então ele é racional, ele é uma dízima. Se eu tenho um número que ele está apresentado em forma de número decimal, tá? E esse número decimal não tem padrão de repetição dentro das casas decimais, e ele é infinito, tem 3 pontinhos, a gente tem um número que é irracional, tá? Essa é a grande diferença que a gente vai ter. Outra coisa que a gente viu foi a respeito das grandezas, tá? O que seria uma grandeza? É toda vez que você associa um número com alguma coisa, tá? Eu associei, por exemplo, 4 laranjas. Não é apenas mais 4. Ele tem um significado, ele é uma grandeza, tá? Quando você trabalha com duas grandezas e faz uma divisão, o resultado da divisão ele carrega essas grandezas juntos e a ordem da grandeza define o que você tem. Eu vou pensar num exemplo fácil, por exemplo, se eu tivesse comprado 20 laranjas e tivesse pagado R$ 2, se você fizer o número de laranjas pelo preço, tá? Você vai saber quantas laranjas você pagou por real. Todo número que tiver embaixo, ele representa uma unidade, você vai dividir por 1. Então, 20 laranjas dividido por 2 vai dar resultado 10, não é? Significa que eu tenho 10 laranjas por real, tá? Laranjas dividido por real, por dinheiro. E se eu invertesse? Se eu falasse assim, quantos reais custa cada laranja? No caso, R$ 2 dividido por 20, a gente dá ter resultado 0,1. Ou traduzindo para real, 10 centavos. Significa que cada laranja ia custar 10 centavos. 10 centavos por laranja. Observa que eu inverti a ordem da divisão, a ordem da grandeza afeta, tá? Ele determina tudo. Por que isso é importante? Quando a gente trabalha com proporção, a gente tem que usar a relação entre duas grandezas, tá? E o que essas duas grandezas têm para a gente? Ela apresenta 3 formatos. O formato comum, que acontece na maioria das vezes, que não tem relação nenhuma, quando você repete esses casos, e aqueles 2 casos especiais que existe sempre uma relação, que é quando a gente tem grandezas proporcionais que podem ser diretas ou inversas, tá? O que seria uma grandeza direta? Qual é a palavra-chave que eu tenho que pensar? Porque muita gente tem dificuldade, até adulto. Então, segue sempre esse raciocínio para você não confundir. Grandeza direta, você sempre consegue estabelecer uma relação por unidade, se você desejar. Você tem um padrão, e esse padrão você sempre vai buscar ou aumentar ou diminuir. Então, é uma coisa que acontece sempre. Se eu tentar fazer mais, eu vou ter que ter mais da outra grandeza. A outra grandeza vai crescer para acompanhar ela. Se eu diminuir, a outra grandeza diminui para manter essa relação. Por exemplo, essa que eu falei para vocês agora da laranja. Eu tenho a relação de quanto custa cada laranja. Então, 20 laranjas, R$ 2. Se eu quisesse comprar 40 laranjas, tá? Eu tenho a relação, eu sei que está fixo a relação número de laranjas e preço. 20 laranjas, R$ 2. Se eu dobrar o número de laranjas, eu vou dobrar o preço também.
tá? Isso é uma relação direta, você tem algo fixo. Qual que é a palavra-chave para outra, que é a relação inversa, tá? A relação inversa, ele nunca vai te dar um total, tá? Ele não te fala de um total, mas a palavra-chave, ele vai falar sempre que você está fazendo a mesma coisa, você só vai fazer de forma diferente. Aonde eu posso aplicar, que é a gente usa no dia a dia? Você vai trocar dinheiro, eu vou trocar duas moedas de R$1 e vou trocar por moedas de 10 centavos. Você vai perceber que o fator que você dividiu o valor vai ser o fator que você multiplica o número de moedas, vai ser essa grande diferença. Então, diretamente proporcional, a gente multiplicava os dois, o inversamente proporcional, uma é multiplicada, a outra é dividida justamente para compensar, justamente para manter-se a mesma coisa, tá? Eu tenho um livro de 300 páginas, não precisava falar. Se eu tenho um livro e eu leio 10 páginas por dia, eu vou ler ele em 30 dias. E se de repente eu quisesse ler 30 páginas por dia, o que ia acontecer, tá? Então eu vou ler o mesmo livro, essa é a palavra-chave. O livro não vai mudar, o que muda é como eu faço ele. Então, já que eu aumentei o número de páginas, o tempo vai ser diminuído para compensar e manter. Essa é a palavra-chave, tá? Outra coisa que a galera teve dificuldade também é a questão de escala, pessoal. A escala não tem segredo, a escala é uma proporção também. O único problema que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte: a escala é fixa, ela sempre vai mostrar 1 em cima, tá? Dificilmente ela vai mostrar outro valor, que significa o tamanho a quantidade que você está usando no mapa. Geralmente 1 centímetro no mapa. Embaixo é quantos centímetros você tem na vida real. Se eu tenho uma escala 1 por 100, por exemplo, significa que 1 centímetro no mapa equivale a 100 centímetros na vida real. Se eu tiver uma escala 1 por 2000, por exemplo, cada centímetro no mapa equivale a 2000 centímetros na vida real. É simplesmente essa a ideia. Então eu faço uma conversão. Eu uso isso para fazer uma conversão. Então vamos supor no mais simples. Eu tenho uma escala 1 para 100. Eu medi no mapa que tem 5 centímetros. Qual que vai ser o tamanho real? O fator multiplicativo é 100. Então 5 vezes 100 vai dar 500 centímetros de verdade. Ou 5 metros, que é aquela ideia de converter para medidas que são mais fáceis para a gente, tá? Centímetros para virar metro, 100 centímetros equivalem a 1 metro. Então essa conversão eu simplesmente engulo 2 casas decimais, tá? Ou eu corto zeros, geralmente a gente vai ter 100 zeros. Pode acontecer dessa metragem ser muito maior ainda, né? A gente tem, no caso, uma escala que tem na casa dos 100 mil centímetros, 1 milhão de centímetros. Então dá para facilitar mais ainda, porque de centímetros, para a gente chegar em quilômetro, nós temos 5 casas decimais, vamos dizer assim. Então, se eu quiser pegar uma escala que está em centímetros e quero transformar em quilômetros, eu engulo 5 casas decimais. Exatamente isso. Aqui na atividade que eu mandei para vocês, tinha um exercício que dava a escala 1 para 100 mil, tá? A 100 mil, se a gente pensar nessa questão de 5 casas, na hora que você tira as 5 casas, você transforma esses 100 mil centímetros em 1 quilômetro. Então, essa escala é simples. A cada centímetro no mapa equivale a 1 quilômetro de verdade, tá? Outra situação que a gente tem aqui também, né? Esse último exercício, a gente tem escala 1 por 1 milhão e 400 mil centímetros. Você poderia trabalhar assim. Vamos supor que você tem uma distância 10 centímetros. Você fazer 10 vezes 1 milhão e 400 mil daria 14 milhões de centímetros. Não seria tão legal, né? Se você cortar o zero, você tem a resposta, mas eu poderia converter antes. Se eu pegar e tirar esses 5 zeros antes aí, a gente teria que cada centímetro equivale a 14 quilômetros. 10 centímetros seriam 140 quilômetros. É simples de fazer depois que você entende esse fato, que você tem que fazer uma conversão do mapa para o tamanho real. E esse mapa para o tamanho real, você precisa descobrir o que você tem que multiplicar. E detalhe, tomem cuidado que no primeiro exercício algumas pessoas me mandaram que a cozinha é quadrada, gente. Não tem nada de quadrado, não. A cozinha e a sala são 2 figuras que têm formatos retangulares. Elas têm 2 dimensões diferentes cada uma. E vale uma dica, né, já que eu estou falando disso daí, como a parede da sala e da cozinha são alinhadas, né, a gente tem uma dimensão com a mesma medida. A dimensão da largura, vamos dizer assim, que é diferente das duas, tá? Espero ter ajudado. Já já a gente tem novidade no canal, tá? Fui!